Olá, alunos, sejam todos bem-vindos ao curso ETEC de Serviços Públicos. Meu nome é Ed Franklin e eu irei apresentar para vocês a disciplina de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Nesta primeira aula, nós vamos conhecer os principais conceitos e o foco principal da disciplina, ou seja, como essa disciplina se relaciona com a gestão pública. Nosso primeiro slide nos remete ao quê? O que são recursos? Toda organização efetua o processo de transformação. Objetos e pessoas são continuamente transformados. Na administração, a ação de transformar chama-se processo e já foi sinônimo de produção. Com o crescimento das áreas de serviços, o conceito passou então a chamar-se de operações, gestão da produção de serviços. Assim, uma organização, seja qual for, independente do que ela faça ou proporcione, pode ser entendida como uma visão da gestão da operação. O que são recursos? No slide seguinte, podemos ver alguns exemplos dos principais recursos das organizações. Eles se dividem em recursos materiais, patrimoniais, o capital, recursos humanos e tecnológicos. Então vamos nos concentrar nos estudos sobre os recursos e aprofundar a questão sobre os denominados materiais e patrimoniais, embora todos os tipos de recursos sejam importantes e estejam interligados. Patrimônio. O patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de bens, valores, direitos e obrigações de uma pessoa ou organização, seja ela pública ou privada, administrar. O patrimônio significa gerir direitos e obrigações. Bens patrimoniais podem ser entendidos como instalações, prédios, terrenos, equipamentos e veículos das organizações. Vamos diferenciar o que é patrimônio público de despesa pública. Patrimônio público corresponde ao conjunto de bens, direitos e obrigações avaliáveis em moeda corrente das entidades que compõem a administração pública. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 65, determina que são públicos os bens de domínio nacional pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertença. Os bens públicos de uso comum, ou seja, do povo, como mares, rios, estradas, ruas e praças. De uso especial, como edifícios ou terrenos aplicados aos serviços de estabelecimentos federais, estaduais ou municipais. E dominicais, isto é, que constitui o patrimônio da União, dos estados ou dos municípios, como objetos de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Bens dominicais constituem o patrimônio público e são considerados para efeito de escrituração e de registro contábil, ou seja, é todo aquele patrimônio que está registrado, que está alocado a serviço da organização pública, seja ele um escritório, seja ele bens que estão dentro desse escritório, viaturas, entre outros exemplos. Então, o que é despesa? São gastos fixados em lei orçamentária ou leis especiais destinados à execução de serviços públicos e dos aumentos patrimoniais. São divididas, em dois grupos: despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Despesa orçamentária é aquela que depende da autorização legislativa e que é fixada no orçamento público. Despesa extra-orçamentária é aquela paga à margem da lei orçamentária. Não depende da autorização legislativa, mas depende de receitas extra-orçamentárias. Ou seja, essa última falada são aquelas que não estavam previstas que iriam acontecer, mas que para que elas sejam concretizadas, sejam realizadas, ou seja, seja paga, é necessária que aquela pessoa que está gerindo possa autorizar. Por exemplo, uma catástrofe que não foi prevista, então aquela despesa extra para recuperar um patrimônio tem que ser autorizada por alguém, mas ela não estava prevista quando aconteceu, né? Foi algo que independe da vontade pública. Gestão de materiais na área pública. A gestão de materiais é a etapa seguinte da adjudicação,
o processo de tomar posse do bem, da licitação. O combate ao desperdício, amplamente defendido pela população brasileira, a globalização da economia, a diminuição das barreiras comerciais são fatores impulsionadores da chamada compra correta. Compra correta é um conceito muito complexo que envolve quantidade, qualidade, custos e prazos. O gestor de materiais lida com a preocupação de não deixar faltar recurso necessário às operações do setor público. Quando o governo estabelece um processo de compras, ocorre intensa mobilização da economia, pois os valores envolvidos são muitas vezes significativamente elevados em grandes quantidades. Entender a dinâmica das compras, além do processo de licitação, posiciona-se frente a situações emergenciais. Ter estoques para poder fazer a máquina pública continuar em movimento, tudo isto dentro de um padrão ético, sob constante vigilância, formam o conjunto de desafios da gestão de materiais na administração pública. Estoques. Todas as organizações têm estoques e que, de acordo com as políticas públicas e dos modelos de gestão praticados, estes estoques poderão ser maiores ou menores. É importante diferenciar estoques de armazenagem. Quando falamos em estoque, nos referimos a coisas tangíveis, ou seja, ao dinheiro público armazenado sob a forma de produtos. Armazém se refere à estrutura física operacional para conter, proteger, manter e disponibilizar estes estoques. Armazenagem é o ato de guardar coisas em armazéns. Éticas nas negociações. Durante uma negociação, existem vários aspectos a serem observados. Fornecedores, concorrentes, poderão usar de todos os tipos de instrumentos e informações que obtenham para tentar alcançar os melhores resultados em uma negociação, inclusive transgredindo o limite ético. A Lei 8.666 é um claro exemplo do cuidado da coisa pública com esta questão, pois estabelece uma série de cuidados. Código de ética em compras. É importante que as empresas públicas, além das questões legais pertinentes, desenvolvam um código de ética, no intuito de estabelecer um conjunto de procedimentos a serem observados e seguidos pelos negociadores profissionais que leve em consideração, entre outros, os seguintes temas: integridade pessoal dentro e fora das organizações, competência pessoal, cumprimento das legislações que afetam os negócios, conflito de interesses, manifestações de hospitalidades e presentes, confidencialidade e informações empresariais, comportamento nas negociações, sustentabilidade, responsabilidade social. A responsabilidade social. Na atividade de compras, profissionais da área têm grande influência em fazer com que seus fornecedores adotem posturas de responsabilidade social, importantes ao elaborar contratos de fornecimento com seus fornecedores. Devemos deixar claro que não serão tolerados que os fornecedores contratem funcionários abaixo dos limites de idade ou sujeitos a trabalhos inadequados à sua idade, como estabelecido pela legislação do país. Que os fornecedores mantenham seus funcionários em situações de baixo nível de segurança, higiene ou condições de restrição de liberdade. Que os fornecedores pratiquem discriminação na contratação do seu pessoal, como de sexo, raça, religião, opção sexual, idade, convicção filosófica, estado civil, deficiências físicas e etc. Ou seja, hoje em dia, uma das questões mais importantes e mais trabalhadas na gestão de materiais é a responsabilidade social. A responsabilidade social, junto com o conceito de sustentabilidade, serão evidenciados muitas vezes e mais à frente algumas disciplinas que vocês irão ver ao longo do curso. Essas questões são muito debatidas por ser algo novo, mas muito preocupante, pois muitas vezes, nessa busca acirrada para oferecer o melhor preço, algumas empresas acabam abusando dos direitos civis, e isso não é interessante ao gestor público. Bem, por hoje
Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula.